Claro. pauta. Certo. Bom, professor, não sei se eu posso chamar de professor ou Kirk Fica, mesmo. pode chamar de Kirk mesmo, fique à vontade Kirk. aí, então tá tudo tranquilo aí, né? Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite aceito. Não sei se foi meio de última hora, mas queria agradecer bastante aí pela disponibilidade do seu tempo. Eu sei que tem bastante correria, bastante coisa para fazer enfim, às vezes no dia a dia fica um pouco complicado, mas agradeço muito aí de coração por ter aceitado, por ter disponibilizado um tempo para a gente poder bater um papo sobre patologias, impermeabilização, projetos, mercado. Agradeço bastante aí o seu aceite, viu? Eu que agradeço o convite, Alexandre. É sempre bom falar sobre impermeabilização. É um assunto que eu gosto muito. É meu dia a dia já Uhum. há 21 anos, né? E todo dia a gente está aprendendo um pouco mais aí, né, sobre Sim, impermeabilização, sim. né? Eu acho que o mercado e os desafios ensinam bastante a gente, né? Sempre nos desafiam a novos estudos, a novas técnicas, a novas soluções, e cada vez diferentes, e cada vez aí uma enormidade de material disponível no mercado. Então, acho que os desafios nos moldam a cada dia, né? Com certeza, né? Eu lembro que quando eu comecei no curso técnico em edificações, que foi em 2000, desculpa, 2000 não, em 1995, Uhum. era um curso de segundo grau na área da construção civil. E a minha primeira aula, uma das primeiras aulas que eu tive, ali eu tinha meus 15 anos, né? Uhum. Era de materiais de construção. E eu pensei assim comigo, assim, puxa, mas o que que eu quero aqui, né? Imagina, com 15 Sim, sim. anos estudando materiais de construção. E uma das primeiras aulas que eu tive foi impermeabilização, né? E acho que ali já tava formatando esse caminho aí. E eu lembro Uhum. que um dos meus professores, né, que ele até editou um livro na época da escola técnica, né, o professor César Luiz Clos, né, ele comentou Uhum. que a construção civil ela está constantemente evoluindo, mas o que evolui a passos largos, né, é a parte de materiais. Então, a gente Muito, vê, né? por exemplo, a parte de projetos evolui, sim, mas você saiu de uma prancheta, foi para um computador, obviamente que os softwares vão se atualizando, mas não é de uma velocidade necessária e Uhum. elevada, né? Agora, materiais de construção, a necessidade do mercado faz com que haja pesquisas constantes. Então, isso inclui as impermeabilizações e as novas tecnologias. Quando a gente falava Sim, sim. lá em 2000 que existia um material que parecia água e que você jogava dentro das fissuras no concreto e ele cicatrizava as fissuras, era nossa, aquilo ali era uma Coisa de novidade, louco, né? né? Exato. E hoje já é uma coisa mais aceitável, mais conhecida, né? Então eu gosto Sim, muito da sim. parte de materiais, tá? Sim. E aproveitando esse gancho que você comentou, que já teve contato lá nos seus 15 anos com a parte de materiais de construção civil, né? Começa apresentando um pouco como que foi essa sua jornada até a parte de faculdade, especialização, essa paixão realmente pela área da impermeabilização e também por essa tecnologia, né, da impermeabilização, já foi desde o começo? Conta um pouco para o pessoal que está chegando. Claro. Bom, primeiramente, boa noite a todos novamente, né? Agradeço o convite, que acho que agora oficialmente já começamos, né? Exato. Bom, veja só, eu, na verdade, quando eu estava no final do primeiro grau e antes de entrar no segundo grau, eu tinha uma paixão tinha duas paixões, na verdade, né? Uma Uhum. era pela, não que eu deixei de ter, né? Mas pela igreja, eu queria ser padre, né? E eu queria ser padre e eu acabava fazendo até altar dentro de casa, assim, e fazia as minhas missas dentro de casa, né? Sim, sim, sim. Estava E a, treinando, né? exatamente. E a outra era a medicina. Eu sempre gostei da parte de Uhum. diagnóstico, né? De poder Uhum. ajudar as pessoas. Eu vi as pessoas
às vezes com uma certa doença, sofrendo ou não, e eu sempre imaginei que era possível, a gente poderia contribuir de alguma forma ou buscar amenizar esse tipo de problema, né? E aí, em 2000, né? Não, desculpa, antes, né? Em 95, eu fiz um teste, né, para o antigo CEPET aqui do Paraná, né, o Centro Federal de Educação Tecnológica, para fazer o segundo grau técnico. E eu sentado com meu pai, escolhendo alguns cursos, né, a gente ficou na dúvida, na verdade eram 6 cursos, né, era mecânica, eletrotécnica, eletrônica, telecomunicações, desenho industrial e edificações. E aí eu fiquei na dúvida se a gente preenchendo ali se eu faria edificações ou mecânica. E aí acabei optando por edificações. Então eu fiz o segundo grau técnico. Na verdade, a ideia era fazer um segundo grau que fosse Já meio que junto, né? Isso, é junto, né? Na época era junto. Mas eu queria fazer um segundo grau numa instituição que fosse referência, como era o Cefet, né? Que ele preparava praticamente você sair empregado, né? Quando você fazia um segundo grau técnico. Mas era mais destinado mais para a parte indústria, né? Também, né? E aí, quando eu fui fazer edificações, eu nem imaginei que eu ia continuar na construção civil. E comecei a fazer o curso técnico, como te falei, entrei de 14 para 15 anos nesse curso técnico em edificações, isso lá em 95. E aí, não era uma coisa que me cativava, a construção civil, num primeiro momento, mas algumas coisas começaram a me chamar a atenção, como materiais de construção, como a gente comentou aí, né? E a área de impermeabilização. E eu gostava muito também da parte de consertar as coisas, né? Então ali já estava resolver o problema, né? Resolver o problema, né? Mas ainda não tinha essa ideia de se era isso a minha área. Bom, posteriormente, até para não me delongar muito, né? Eu terminei o curso técnico em edificações, aí fiz estágios em empresas de concessionárias de energia elétrica, né? Que é a Copel aqui no Paraná. Fui fazer a faculdade de tecnologia em construção civil com especialização em concreto, uma faculdade a nível de segundo grau também no Cefet. Comecei a trabalhar com concreto, né? Então, concreto, aditivos para concreto, e trabalho até hoje, mas com menos influência, né? Então, enfim, fiz engenharia civil e aí fui fazer pós-graduação, mestrado, alguns cursos de Master Internacional. Só que lá em 2005 eu comecei a dar aula na faculdade, né? No curso de Engenharia e Tecnologia. E eu comecei a muito me dedicar à parte de tanto de concreto como a parte de materiais. Porque em 2000, quando eu estava fazendo um estágio da faculdade, eu comecei a estagiar numa loja que vendia materiais de construção e que o foco era impermeabilização, né? Nossa. E o dono da empresa, ele colocou assim como uma meta, olha, vamos incluir algumas marcas aqui no mercado que não existem, né? E você aceita o desafio? Eu lá com meus 20 anos, né? Estava feliz, né? Por um primeiro emprego e tal, e aceitei. E aí, por coincidência, Alexandre, tinha uma obra grande em Curitiba, na época, né? Que eram telhados de uma indústria, que a gente estava falando assim, na época era grande, né? A gente estava falando aí de todos os complexos, aí dava aí na faixa aí de 3.000 metros quadrados de impermeabilização, né? Com manta aluminizada e tal. E eu fui negociar essa obra. E aí foi a primeira obra que eu ganhei num vulto grande, valores financeiros grandes, e era na área de impermeabilização e era com manta asfáltica, inclusive manta asfáltica aluminizada. Que daí eu tive que acompanhar aplicações, né? Fiz a venda assistida, que a gente fala, né? Vender o produto, orientar. Acompanhar a execução, orientação, né? Exato. E em 2000 a gente não tinha muitas referências também de bibliografias em relação à execução. A gente tinha muito que acreditar nos fabricantes. Então ali já começou a ser a minha escola, né, em relação à área de impermeabilização. E aí foi indo, né? Eu comecei, daí vendi material, né? Fui fiscalizar obras, serviços, né? Daí me desliguei dessa empresa. E daí abri a minha empresa também em 2011 na parte de consultoria em impermeabilização, então com projetos. Até então
a gente não tinha projetos. E aí começou a surgir algumas demandas, até eu chegar à parte de ser o médico da estrutura, entre Sim, aspas, né? sim, sim, sim. Porque De daí atingir começou realmente as o seu pessoas... objetivo, né? Acabou sendo o objetivo. Eu comecei, as pessoas assim, puxa, eu tô com um problema aqui de infiltração, um aqui, um ali, um acolá. Uhum. E eu comecei a dar consultoria entre aspas, porque eu não gosto de falar que eu sou um consultor, eu sempre estou aprendendo, né? Uhum. Mas comecei a estudar muito, mas muito material internacional, porque nacional a gente não tinha até então Uhum. muita coisa. E comecei a estudar muita coisa de fora, e aí comecei a estudar ensaios e até aprender, né? Ou a cada dia a gente está aprendendo mais, mas até em ter uma consciência, um entendimento na área de impermeabilização. Então, assim começou, né? Em 2010 eu aí abri a minha empresa fazendo o projeto de impermeabilização, Uhum. porque o mercado assim aqui exigia, né? E não tinha Sim, sim. profissionais. E consultoria em impermeabilização. E em 2015 eu abri com mais 2 sócios uma empresa de ensaios não destrutivos. Então hoje eu atuo tanto na parte de... Eu não atuo só em impermeabilização, né, mas com laudos técnicos, perícias, até pela Sim, minha sim, formação sim. de estruturas, concreto e Uhum. etc, né? Mas impermeabilização é uma coisa que eu nunca deixei, sempre está no meu dia a dia aí, né? Sim, sim, sim. E assim, falando um pouco também desse mercado de impermeabilização, vendo a sua narrativa e da sua ascendência, né, nesse mercado, você começou lá com a parte de vendas, depois com a parte de acompanhamento técnico, isso foi, né, de certo modo, te dando mais curiosidade, querer conhecer mais a parte de material e também para oferecer para o seu cliente melhores materiais, melhores condições, tanto a parte de preço, quanto a parte de execução, quanto depois, mais para frente, a parte de tecnologia dos materiais de impermeabilização, que para mim, conhecendo o mercado como a gente está conhecendo agora, talvez seja o mercado que mais tenha tecnologias diferentes para vários sistemas, para uma mesma aplicação, e você tem ali na mão materiais com desempenhos também diferentes, com valores diferentes também. Então, é uma área, talvez, acho que talvez a mais desafiadora que tem nessa parte da engenharia civil, né? A impermeabilização, de fato, ela é um desafio constante, né? É, eu digo que quando você assume um assunto referente à impermeabilização, você precisa, sim, estudar de forma aprofundada, né? Aonde você quer Uhum. chegar, seja num projeto novo de impermeabilização, seja uma perícia relativa à Uhum. infiltração, que eu diria que hoje, e isso é uma opinião mesmo, né? Eu Uhum. diria que fazer laudos técnicos referente à infiltração ele é um grande desafio, porque a água ela é danada, né? Às vezes você Uhum. está aqui, está pingando aqui em cima da tua cabeça, mas ela está entrando a 1 metro, 2 metros longe. Exatamente, E até exatamente. você criar esse entendimento de que a água ela tem esse tipo de comportamento, a gente apanha muito, né? Eu até cito, para quem já foi meu aluno, principalmente de graduação, eu cito nas aulas, quando eu dava aula de a parte de impermeabilização, ou aulas da parte de Uhum. avaliações e perícias, que eu aprendi muito eu acho que eu passei por todas as etapas do processo de impermeabilização, eu só nunca comprei material impermeabilizante, né? Uhum. Mas eu passei por todas as etapas. Mas eu passei, inclusive, né, etapas de aprendizagem que a gente acaba amadurecendo, né, Alexandre? Um Uhum. exemplo prático, quando a gente é recém-formado, isso não é uma regra, eu passei por aquela fase que alguns passam, eventualmente, que é a fase da arrogância, né? A gente está formado e a gente acha... Ele Isso eu sabe estou falando de tudo. 20 anos atrás, É, quando eu me formei, né? sim. A gente acha que sabe tudo, né? A gente está Uhum. ali formado, acha que a gente conhece tudo, né? E aí eu lembro que uma vez me chamaram, né? Me ligaram de um condomínio aqui em Curitiba, um bairro chamado Boqueirão, né? Aqui que fica no sul de Curitiba. 4 andares, um prédio de 4 andares, enfim. E a mulher me falou assim: olha, me indicaram você, e eu novinho, tinha meus 21, 22 anos, né? Uhum.
a mulher me indicou você aí, eu liguei aí e tal, me indicaram você, que você é o cara da impermeabilização. Imagine você com 21, 22 anos escutar isso, né? Recém-formado, né? Porque eu tô com um problema na minha parede. A minha parede, eu moro no terceiro andar e a minha parede tá toda detonada, né? Tá toda detonada, a argamassa caindo e tal. E diz que você é o cara aí para resolver aí. Você vai resolver, né? E você vai resolver. Aí, nossa, eu com 21, 22 anos, estufei os peitos. Falei assim, eu sou o cara. O mercado tá falando isso. Imagina isso há 20 anos atrás, né? As pessoas falando isso. Eu cheguei e falei assim, pô, eu sou o cara. Você pode vir até aqui a minha construção, a minha residência? Eu falei, posso, mas existe um custo para eu ser o cara, né? Já que eu sou o cara, tem o meu preço, né? Exatamente. E aí passei o valor para ela, ela falou assim, ó, nossa, tá um pouco salgado, mas como te indicaram que você vai resolver, então, ok, vem até aqui, né? E aí para mim era claro, né? Parede com problema de umidade tá muito claro. Não tem, ou é uma parede que é de divisa com uma fachada, e aí pega chuva e alguma coisa assim, e tá infiltrando água e detona a parede. Ou é uma parede que ela faz divisa ou com banheiro ou com cozinha, né? E aí existe algum tipo de problema né, de umidade da cozinha ou do banheiro, né? Segunda hipótese. Ou é uma parede com tubulação interna que rompeu a tubulação e está vazando. Não tem segredo. Eu sou o cara, né? Não tem segredo. E aí eu cheguei lá e aí eu cheguei lá no local. É um prédio de 4 andares, era no terceiro andar. E quando eu cheguei lá, né? Ela chegou, pô, obrigado aí pelo pronto atendimento, tal, não sei o quê. Quando eu cheguei lá, era uma parede no meio da sala. Eu falei, opa, parede de fachada está descartada, né? Porque não é uma parede que está dando pro ambiente. Então, eu cheguei para a moradora e falei assim, deixa eu olhar atrás dessa parede o que é, né? Porque eu falei, é uma cozinha ou é um banheiro, né? Quando eu cheguei lá, não era nenhuma cozinha, não era um banheiro, era um quarto, Alexandre. Daí a minha segunda hipótese de investigação já estava furada, né? Sim. Falei, agora a terceira tem tubulação aqui dentro, e rompeu a tubulação. E a parede toda detonada. Não tem explicação, né? Não tem explicação. E não tinha. A mulher até bateu o pé. Ó. Olha, a única coisa que eu tenho certeza absoluta é que não tem tubulação dentro dessa parede. E aí? E a parede, se colocava a mão, estava encharcada, né? E aí? Ou seja, todas essas hipóteses já estavam por ali, por água abaixo, literalmente. Por água abaixo, né? E aí, o que eu quero entrar? Justamente, eu trouxe esse exemplo para justamente corroborar aí com o que você falou, né? Que é uma das coisas que mais evolui é os assuntos de materiais, impermeabilização. Quando eu peguei, sabe aquela história que eu falei assim, eu cheguei para ela e falei assim, deu vontade de falar assim, vou ali tomar uma pinga e já volto, né? Eu ia desligar o celular porque eu falei, não tem como resolver, eu já sei que eu não sou o cara. Mas às vezes Deus, para quem acredita, porque eu acredito, né? Às vezes ele nos ensina alguns caminhos, né? Quando eu estava saindo da casa dela, ela falou assim, mas você não quer ver os andares de baixo? Estão acontecendo a mesma coisa. E aí eu fui ver, né? O segundo andar também estava um pouco pior e o primeiro também. E aí eu liguei para um amigo meu em São Paulo, né? Que era um cara da impermeabilização há anos no mercado. E ele falou assim, Kirk, eu não sei se é o problema aí, mas você me contando, isso pode ter sido uma água do baldrame. Eu falei, mas uma água do baldrame chegar até o terceiro andar? Ele falou, sim. Se você tiver um material muito poroso, né, pressionado, dele me indicou uma literatura, que era o professor Vasco, que é lá da Universidade, da Faculdade da Universidade do Porto, que ele tem uma bibliografia explicando sobre isso. Ele falou que a água em materiais porosos, sob pressão, como é o peso de uma edificação, ele pode subir aí até 20 metros de altura pela porosidade dos materiais, por pressão, né? Gerando pressão, gerando peso em cima. E, de fato, era isso que provavelmente estava acontecendo ali. E aí a gente resolveu o problema, né? Quando a gente foi investigar, a gente viu que realmente a água subia por capilaridade. E aí a gente vai aprendendo. Então, se veja, é uma coisa antiga e hoje existem técnicas para você investigar isso, né? Para você identificar, inclusive, esse tipo de situação, né? Sim, então, isso já Mas se... Pode falar.
Não, isso já se via, o professor Vasco já via coisas assim lá em Portugal, desde os anos 80 ele já via Exato, é isso que eu ia situações falar. parecidas, né? Exato, exato, exato. Então, para você ver, cabe a um desafio, né? Um desafio que a gente imagina que a gente consiga resolver, que a gente já sabe, mas existem coisas ali que a gente realmente aprende na prática, né? A gente tem a teoria, tem tudo bonitinho, mas a prática ensina muita coisa, o campo ensina muita coisa, e nos dá desafios assim, né? Que faz com que a gente, que nem você procure, ligue para uma pessoa, procure uma literatura, a gente pesquise sobre o que está acontecendo para justamente oferecer o melhor produto para aquele cliente. E pegando esse gancho, dessa parte já que a gente entrou na parte de degradação e de patologias, né, em edificações, eu queria te perguntar sobre os mecanismos que degradam esses sistemas, né? Porque, que nem você falou, você teve aí um caso de uma umidade ascendente a 12 metros de altura, né? E eu queria que você comentasse um pouco mais desses mecanismos que degradam sistemas que às vezes a pessoa fala, não, eu impermeabilizei, tá ali e tal, mas mesmo assim existem mecanismos, existem, né, vamos por assim, agentes agressores, também parte de manutenção, que degradam o sistema, né? Ele não dura para sempre. Eu queria que você comentasse um pouco desses mecanismos. Bom, Alexandre, isso entra, uma boa, excelente pergunta, porque isso entra bem na minha área também do dia a dia, que é a parte de perícia, né? E aí é a pergunta do milhão, que quando alguém te chama, já está desesperado, ó, puxa, eu comprei uma televisão de 52 polegadas, eu coloquei no meio da minha sala, né? Ou eu paguei caro nessa televisão, ou eu ainda estou pagando as parcelas, né, dessa televisão, e está caindo uma gota da cobertura, do telhado, e adivinha onde que ela está caindo? Ela está caindo no meio da televisão, né? Ela está querendo destruir, né? Então, quando as pessoas nos chamam, né, eu já tive assim cúmulo das pessoas me chamar e falar assim, olha, eu não consigo, eu não posso usar o vaso do meu banheiro porque vaza no vizinho de baixo, né? Se eu precisar usar o banheiro, né, eu não consigo usar o vaso sanitário do banheiro, né? Então, eu já tive situação. E aí vem a pergunta do milhão mesmo, né? Quando você vai trabalhar numa perícia, a primeira coisa que, às vezes, a parte contrária, que muitas vezes está numa boa intenção, ela comenta justamente isso. Ela fala assim, puxa, mas eu impermeabilizei, eu usei o produto, eu liguei lá para a loja, eu entrei em contato com o fabricante, eu Exato. utilizei o produto e mesmo assim está vazando. Para nós da área de engenharia ou arquitetura, isso é a pior coisa que você pode escutar, né? Porque você vendeu um produto, um excelente... Você vendeu um produto, uma construção Solução, estanque, né? exato, estanque, e de repente ela não está mais estanque, né? Ela está infiltrando, ela está... E a água é uma coisa extremamente, assim, para a construção, a água infiltrada, ela é extremamente chata, né? Porque ela acaba gerando transtorno. Mas aí, respondendo a tua pergunta, assim, eu tive que estudar muito isso também para trabalhar com perícia, né? Tá bom, por onde que a água pode infiltrar, né? E aí a gente tem 4 mecanismos aí básicos de infiltração da água. Uma é a porosidade dos materiais, né? Os materiais, quanto mais porosos e expostos, né, ao ambiente agressivo com umidade, ele vai permitir com mais facilidade essa penetração de água, né? Então, um exemplo clássico é o tijolo. Se você pegar um tijolo comum, né, material de construção, e você mergulhar ele na água, em pouco tempo, quando você retira ele da água, o que acontece? Ele está extremamente pesado porque ele é um material poroso. Então, imagine vários tijolos, um em contato com o outro, em contato com uma água lá que está lá no teu subsolo, e você não fez nenhum tipo de vedação, né? Imagine só isso, né? Isso daí vai permitir a penetração de água. Então, isso é um dos mecanismos de infiltração. Outro mecanismo de infiltração são fissuras e trincas na estrutura, né? Então, quando a gente fala, vou pegar o exemplo do concreto, né? Quando a gente fala assim que é necessário você vai fazer uma laje, por exemplo, de concreto, é necessário fazer uma cura. Um dos objetivos de se fazer uma cura, lá, o resfriamento do concreto e a redução da taxa de evaporação da água que vai hidratar o cimento, é justamente você não ter uma trinca, uma fissura, porque essas aberturas, a água não vai fazer cerimônia nenhuma para infiltrar nesse ponto. E aí vai degradar o material concreto, aço e etc.
Um terceiro mecanismo é a junção inadequada dos materiais, né? Você pode ver até atrás de mim aqui, ó, tem uma esquadria e uma parede. Sim, isso que eu ia Esses falar. materiais, eles trabalham em dilatação térmica diferente, né? E se você não entender como engenheiro que isso trabalha de forma diferente e não promover uma excelente vedação nisso daí, é por onde a água, num dia de chuva, irá infiltrar. E o quarto é uma característica dos materiais de construção. Eu chamo de efeito contorno de grão. Se você pegar lá Por que a água consegue subir 1,5 metro por capilaridade? Explicando um pouco melhor, né? Eu tenho uma parede encostada com a fundação que não está impermeabilizada. Puxa, mas a água conseguiu subir 1,5 metro. É por esse efeito. É que, se for lá na microscopia da estrutura, um grão saturado de água, ele umedece o outro grão e assim por diante. Umedece o outro, né? Exatamente, ele consegue vencer a força da gravidade até 1,5 metro. E aí onde que ele passa por um sucesso? Quantas vezes eu já disse aqui, vou pegar um exemplo aqui do meu quintal de casa aqui, né? A gente está aqui em Curitiba, as praias do Paraná aqui estão a 100 quilômetros aqui de Curitiba, né? Quantas vezes eu desci para o litoral aqui do Paraná, né, e a gente vê aquelas casas, aqueles paredões pintados de preto. Eu, particularmente, e não me entenda como preconceito, não é isso, né? Eu, particularmente, acho feio, né? Se pintar um negócio de preto, sim, parece um negócio meio sombrio, né? Sim, sim. Mas se chega e vai falar com quem decidiu, não, mas quando eu construí a casa aqui, eu contratei um mestre de obra, e não desmerecendo o mestre de obra, que existe bons e maus mestres de obra, bons e maus engenheiros e assim por diante, né? Aí você chega assim, mas o mestre de obra aqui que já construiu um monte de casa, ele falou que se passa esse piche preto, que é um asfalto, resolve, a água não entra, né? Mas daí é o cara que ele, não por má intenção, né, Alexandre, mas é o cara que ele não tem o conhecimento básico, né, ou técnico, ele tem o prático, ele sabe aplicar muito bem, ele sabe aplicar muito bem, ele sabe misturar muito bem o produto, ele sabe aplicar. Mas ele não, de repente, ele não tem lá aquela informação, ou nunca teve, do que o material preto exposto, né, ele absorve os raios solares, né, e transforma em calor, e esse material vai romper, vai derreter. Então, aí é um exemplo clássico, né, de um uso inadequado da impermeabilização. Um outro exemplo, até para não me delongar nessa resposta, né, porque eu acho muito legal isso daí, quando eu vendia material de construção, eu lembro que uma vez foi um empreiteiro, ele falou assim, olha aqui, eu tenho uma laje aqui para impermeabilizar, eu reformei a laje estava vazando e tal, eu vou impermeabilizar. E eu indiquei uma resina acrílica, uma membrana acrílica na época. E pela área que ele me passou e tal, né, eu falei assim, olha, pela área, você tem que aplicar 6 demãos, que é o que o fabricante recomenda, papapá, não sei o quê, né? Pela área que você tem aqui, calculando, você vai usar 3,8 baldes. Como eu não vendo 3,8 baldes, você vai comprar 4 baldes. E daí você vai precisar até um pouquinho mais, vai formar até uma camada um pouquinho maior do que você precisa. Alexandre, ele voltou uma semana depois com 2 baldes nos braços. Falou assim, cara, você tá querendo ganhar dinheiro em cima de mim aqui, porque, cara, eu consegui fazer com 2 baldes. Falou que era 4, com 2 baldes eu fiz e ficou bom, né? Ficou perfeito, né? Ficou perfeito. E aí, provavelmente o que aconteceu, né? Ele não atingiu a espessura mínima de impermeabilização que você precisa ter. O fabricante, ele recomenda, porque existe um teor de sólidos, né? Uma quantidade de material, né? Em termos de consumo. Ele não aplicou. Então, provavelmente, ele aplicou uma espessura. E certamente aquilo não deu desempenho. Fiquei sabendo por terceiros que alguns anos depois a infiltração voltou a acontecer nessa laje. Tá? Então são exemplos de uso, por exemplo, impermeabilizei, mas está vazando. Ou você escolheu um material inadequado, ou você aplicou de forma inadequada. E aí tem outros exemplos, né? A mão de obra inadequada, ou material impróprio para uso. Me lembrou agora até, que eu acho que vale a pena comentar, né? A professora Maressa, né? Que é uma projetista em impermeabilização em São Paulo, e ela fez uma vez um teste de um tipo de material, né, da norma,
e ela pegou lá uns 6, 7 fabricantes, onde eles falavam que para atingir a espessura que se precisava ter lá para impermeabilização, precisava aplicar entre 4 a 6 demãos. Na maioria dos fabricantes, ela conseguiu entre 4 a 6 demãos atingir a espessura do produto. Mas teve uns 2 fabricantes que ela chegou a aplicar 10, 12 demãos e não atingiu a espessura do produto, né? Mas mesmo assim, esse material está sendo comercializado no mercado. Então, é uma outra maneira de você ter um erro, né, de infiltração, né, de uso inadequado de material. Tá? E esse assunto que você acabou de comentar sobre demãos, né, que a gente vê tanto, todo mundo que vem pedir, vem me perguntar, e quantas demãos eu coloco, quantas demãos. E assim, esse conceito de demãos, você muito bem falou agora, ele já não é muito mais aceito nesse mercado executivo, né? Porque a gente considera quilos por metro quadrado. Porque daí você foge do demão, porque cada um tem uma demão, né? Cada pedreiro, cada aplicador tem uma demão específica. Agora, quando você fala quilos por metro quadrado, você certifica que aquele metro quadrado tem que ter X quilos para conseguir atingir espessura, desempenho e tudo. Então, eu queria que você comentasse, aproveitando esse gancho, essa questão de demãos para espessura mínima, para quilos por metro quadrado, essa questão também, quando a gente coloca o estruturante entre as demãos, né? Queria que você comentasse um pouco mais sobre esse conceito de demãos e quilos. Né? Tá bom. É bem interessante porque assim, né? Antigamente, a evolução foi justamente nisso, né, Alexandre? Então, os fabricantes, eles passavam demãos antigamente. Eles falavam assim, você pegava os catálogos, e eu acho que daqui uns 10, 15 anos, espero estar bem, né? Mas eu tenho catálogos, eu vou poder levar esses catálogos, vou mostrar para as pessoas que lá, quando eu comecei a trabalhar com impermeabilização, era realmente isso, era demãos, né? O fabricante, ele falava assim, olha, uma argamassa polimérica, você tem que aplicar tantas demãos do produto e você atinge a impermeabilização desejada, né? Então, para essa área, tantos demãos e assim por diante. Foi evoluindo, né? Com o passar dos anos, como começou a ter muito problema justamente nisso, foi evoluindo para isso que você acabou de falar no primeiro momento, aí para os anos 2010, 2011, isso aí evoluiu para quilos por metro quadrado, né? Para justamente assim você tentar, e é uma tentativa mesmo, né? E eu não gosto muito de usar essa palavra tentar, porque normalmente quando se fala em tentar, você não tem o compromisso de querer atingir, né? Eu tentei, né? Então você não tem o compromisso de atingir o objetivo. Mas o mercado, uma maneira que eles buscaram de se proteger os fabricantes e projetistas, etc., é estipular uma quantidade, né, de quilos por metro quadrado, que até hoje ainda é aceito, dependendo do caso. Mas, mesmo assim, ainda não é uma questão de garantia. Por quê? Vou dar um exemplo, fugindo um pouco da construção civil. Né? Você pode chegar e falar assim, vou pegar lá 2 pacotinhos de suco. 2 pacotinhos de marcas diferentes, um A e um B. Né? Pacotinhos aí de 200 gramas, por exemplo. Né? É menos, né? Normalmente é 50 gramas. Vamos pegar 200 gramas. Né? E os 2 pacotinhos, quem nunca já aconteceu isso daí, né? Você olhar assim, ó, com esse pacotinho você faz 2 litros de suco. Né? Daí você vai lá, mistura o primeiro pacotinho, os 200 gramas de suco, joga os 2 litros de água, mistura. Nossa, um suco saboroso, gostoso, concentrado. Né? Bom. E aí você pega o pacotinho B e joga os mesmos 2 litros e parece que você está tomando água, né? Porque é um produto com menos sólidos, menos concentração. Na impermeabilização, por incrível que pareça, tem disso também, né? Então, isso ainda não é uma garantia. Se você chegar e falar assim, olha, aplique 3 quilos por metro quadrado, talvez você não consiga obter a espessura que você precisa ter de impermeabilização. Então, hoje, o que é mais aceito em relação até à norma de desempenho? E o próprio Instituto Brasileiro de Impermeabilização, e eu participo aí dos grupos do Instituto Brasileiro de Impermeabilização, a gente especifica, eu como projetista, né? A gente especifica espessura do filme seco. Quantos milímetros ele precisa ter? Então, daí varia em função de algumas características da construção, de quem vai aplicar e etc. Né? Então,
Hoje, você chegar e falar assim, aplicar 3 quilos por metro quadrado, 4 quilos por metro quadrado, você precisa ter testes preliminares para ver se esses 4 quilos por metro quadrado, depois de seco, ele vai atingir a espessura que você está especificando. Daí existem alguns testes para você fazer em função disso. Então, hoje, assim, ainda é aceito os quilos por metro quadrado, mas você tem que ter atenção em ele vai atingir a espessura. É a história do suco. Se ele for muito diluído, o material, você vai aplicar 3 quilos de água, por exemplo. Lá. Pô, eu apliquei 3 quilos. Sim, exato. Mas aplicou de água, essa água evaporou, deixou o material sólido pouco concentrado e ele não vai formar a espessura que você precisa. Tá? Vamos dizer assim, um aprendizado constante, justamente para você conseguir chegar na sua camada, na sua espessura, na sua recomendação como projetista para aquela área. Então, é uma situação que você ali no campo tem que ficar, porque se a gente projeta e deixa ali para o pessoal executar, está no projeto, mas e a execução, né? Como é que está indo? Como é que é a garantia desse processo executivo? Então, realmente é um trabalho em constância e evolução, né? Para a gente poder garantir justamente essa espessura, essa camada, esse filme, proteção, esse desempenho, a vida útil. É um desafio, até por mais que o seu projeto seja aquele perfeito, recomendado, vida útil ok, a execução pode ser totalmente inadequada e aí você acaba acarretando uma série de problemas futuros. E pegando esse gancho também, dessa parte de problemas futuros, né, que podem acontecer por falhas, seja de projeto, seja de material, seja de execução, eu queria que você comentasse um pouco, aí um pouco mais, bem mais da sua especialidade, que é um assunto que eu adoro. Eu adoro tecnologia, sabe? Tudo que tem tecnologia, se eu pudesse comprar todos os equipamentos, eu teria. Eu queria que você comentasse agora nesses parâmetros de inspeção, parâmetros de ensaios também, para sistemas de impermeabilização com problemas, ou seja, para verificar se realmente foi executado ali o que foi previsto em projeto. Como que é feito esses ensaios, esses equipamentos? Eu queria que você comentasse um pouco disso. Bom, Alexandre, isso aí também é uma pergunta do milhão, né? Porque, por exemplo, você recebe um projeto... Eu vou passar por 2 momentos de ensaios, tá? O momento quando você entregou a impermeabilização, né? E o momento manifestações patológicas, tá? Sim. Que também puxa, aquilo que a gente falou lá alguns minutos atrás, né? Eu fiz a impermeabilização, fiz tudo certinho, etc, mas tá infiltrando. E aí, o que a gente faz, né? Bom, quando você recebe um projeto de impermeabilização, ali o projetista ele te especificou, né? Detalhadamente, ou deveria estar fazendo isso, né? As camadas, as espessuras, até uma questão de orientação, até de demãos, né? E aí a gente falou que demãos não é o ideal, mas até uma orientação, olha, comece com tantos demãos e verifique essa espessura e tal, e os detalhes técnicos, né, de reforço, de mudança de nível, de fixação de equipamentos, né? Então, até para você entender, um projeto de impermeabilização, ele começa com todo esse tipo de cuidado, né? Rapidamente passando, nosso escritório agora foi contratado para fazer um projeto de impermeabilização aqui para um instituto chamado Lactec. Eles estão fazendo um tanque onde vai ter simulações de ondas dentro desse tanque, né? Então, agora imagine como que você tem que especificar uma impermeabilização, que eu vou ter água batendo constantemente nesses elementos. E aí os desafios, né? Vou ter comporta para fechar isso daí, vou ter chumbadores para instalar os equipamentos que vão gerar essa onda. Tudo isso tem que ser pensado para você não ter nenhum tipo de problema de vazamento quando chama água, né, nessa situação. Tá bom, daí eu vou lá e vou especificar, né? Olha, utilize esse material com essa espessura. Por exemplo, um material com 2,5 milímetros de espessura. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo melhor aí, uma membrana de poliuretano. Tá? E aí, como que você garante, né, que a membrana de poliuretano está aplicado lá com 2,5 milímetros? Então, hoje existem ensaios, por exemplo, de arrancamento, né? Mas eu não quero arrancar. Então, tá bom, antes de arrancar, existe medição de espessura, né? Então, você faz medição de espessura úmida e você precisa saber o teor de sólido desse material.
Por exemplo, se ele é 80% de sólidos, 20% é solvente, quer dizer que 20% desse volume vai evaporar e os outros 80% fica, né? Então, daí se faz as correlações. Pô, se ele deu 1 milímetro úmido, quer dizer que quando ele estiver seco, ele vai ser 0,8, né, milímetros de espessura seco, né? Então, você consegue fazer essas correlações. Mas eu preciso de seco 2,5 milímetros. Se eu preciso de 2,5 milímetros, ele é 80% é sólido, 20% é líquido, então eu tenho que gerar uma quantidade de espessura líquida, né, 20% a mais, né, dele úmido, ele tem que ter de espessura, né, para que ele tenha, nesse caso, se fosse 2,5 milímetros, nós estamos falando aí de 3 milímetros lá, por exemplo, ele úmido, né? Eu não errei nas contas. Então, você tem que garantir que todas as espessuras, quando ele estiver úmido, né, com os medidores de espessuras, que são materiais simples que se encontra no mercado, você consiga ter essas espessuras e ficando bem esperto com essas correlações, exatamente, né? Dessa Exato. evaporação do teor de sódio, do teor de água, do teor de solvente, enfim. Isso é desafiador, né, Alexandre? Porque eu não sei se tem 80% de sólidos, é o que o fabricante me fala, né? Exatamente. Mas existem ensaios que você faz de arrancamento, né? Que você arranca um pedaço da impermeabilização, faz depois um tratamento ali, né? Não é toda a impermeabilização que permite isso. Por exemplo, manta asfáltica não se recomenda fazer isso, né? Que já é mais frágil. Então, você faz lá um arrancamento e você vai lá, pega a espessura do material pronto e você mede, né, a espessura do material final, né? Puxa, pega até um paquímetro lá, se mede. Aqui ele tem uns 2,5 milímetros. Isso é uma das tecnologias, maneiras de você fazer medições, né? Outras para você fazer ensaios. Puxa, apliquei impermeabilização. Será que ela está furada? Ela tem, né? Então, um dos testes que a norma prescreve é o teste de você fazer estanqueidade de água. Então, encher a superfície de água, deixar por 72 horas e ver se forma bolhas, perda de nível e assim por diante. Um outro teste, daí já entra tanto na parte de estanqueidade de obra nova, como obra antiga, é um teste do corante fluorescente. Então, hoje a gente consegue adicionar, encher de água a superfície com impermeabilização, joga um corante fluorescente, deixa 72 horas. Se ele estiver vazando, ele vai sair para os outros lados, para fora da estrutura. E aí você vem com uma lanterna de luz negra e normalmente ele reflete, né, os pontos de infiltração com essa lanterna. E a gente aí tem umas tecnologias para identificar quando está pronta a impermeabilização, né? E a gente busca identificar aí algumas coisas, por exemplo, com uma câmera termográfica. A câmera termográfica a gente só precisa tomar cuidado, né? Porque as pessoas às vezes se frustram, compram uma câmera termográfica e puxa. Ou às vezes ela tem tanta certeza que tem infiltração naquele ponto e não é, às vezes é um reflexo de uma sombra, por exemplo, e aí está errado, né? Ou às vezes a pessoa não consegue detectar. As pessoas não sabem, mas existem 5 normas brasileiras, né, para calibração e trabalhos com câmera termográfica, né? Exatamente. Isso, inclusive, já virou jurisprudência. Eu já peguei laudos que a parte contrária contestou. Você tá bom, você usou uma câmera termográfica, cadê as tuas calibrações? E às vezes o advogado é tão bom, né, e assistência técnica, ele consegue relacionar essas 5 normas, né, brasileiras referente ao serviço de termografia. Mas é um equipamento muito bom. Existe também ensaios de videoscopia. Igual para quem já fez endoscopia no estômago, né? A gente consegue fazer isso também nas nossas estruturas. Mas também tem que tomar cuidado. Não é câmeras que se compram, aquelas que acoplam do celular. Não é essas. Não é que seja ruim, tá? Mas elas são bem limitadas. Se você for numa pia do banheiro ali, tal, uma coisa assim, né? Você consegue. Mas se você for fazer grandes tubulações, você não consegue ter resolução, porque ela perde, a gente fala que ela tem ruído na imagem, né? Então, você coloca um videoscópio, por exemplo, ali, e aí, com o andar do videoscópio do cabo, ele vai perdendo qualidade de imagem, né? A qualidade gerada da imagem por influência do ambiente, trepidação, etc., você vai perdendo qualidade. Existem ensaios hoje, né? A gente consegue fazer ensaios simples, por exemplo, por exemplo, se eu tenho uma tubulação de cobre, né? Principalmente obras antigas, né? Água quente e tal. Eu consigo identificar se existe um vazamento numa tubulação de cobre
Existe. Hoje existe um ensaio de ultrassom chamado APR, tá? Que ele é como se fosse uma furadeira, igual essa furadeira da Bosch e tal. Você coloca na ponta da tubulação, emite um sinal. Esse ultrassom ele viaja ao longo dessa tubulação inteira e se ele encontrar, e daí ele tem esse ultrassom ele volta essa resposta para o equipamento, né? Se você tiver alguma falha, uma corrosão, ele consegue te dizer, olha, 5 metros e 10 centímetros você tem um ponto de corrosão, né? Então, existe também, aproveitando que eu acabei esquecendo de falar, né? Na parte de impermeabilização com mantas, a gente consegue fazer um ensaio de Holiday Detector, né? Que para a gente da área de impermeabilização é bem conhecido. Que você passa o equipamento, caso haja um furo na impermeabilização, desde que esteja em contato com o concreto, né? Não seja, por exemplo, manta com manta, senão ele não vai funcionar, né? Ele gera uma faísca nesse ponto de infiltração, tá? Então, só para você ter uma ideia, a gente está revisando o guia do IB, né? Do guia da norma de desempenho. A gente incorporou pelo menos lá uns 10 ensaios diferentes aí, há várias mãos sendo feitas, né? Vários profissionais que já atuam na área específica em impermeabilização, a gente colocou essas informações de como fazer o ensaio, recomendações de calibração. Hoje tem ensaio, por exemplo, de georradar, para você verificar se existe vazios. Por exemplo, você vai fazer um laudo numa garagem para a parede encostada com o solo, por exemplo, né? Será que tem bolsão de ar entre o solo e a parede? Hoje existe uma tomografia que se faz na parede e você consegue detectar se existe esse bolsão. Existe um outro GPR? É o GPR, exatamente, né? É o escaneamento por radar, que a gente chama, né? O GPR, tá? A gente tem também a resistividade elétrica para o concreto, que a gente incorporou, e eles estão pensando até em incorporar na norma de redutor de permeabilidade, que é o ensaio que você vai verificando a porosidade desse concreto e avaliando assim, o quanto ele for mais poroso, é mais chance de infiltrar água e gerar danos na estrutura. Então, gente, hoje existem ensaios muito avançados, né, para você fazer. E eu tenho uma opinião, e claro, opinião em particular, né, quando fala em particular, né, mas eu tenho uma opinião que é assim, você que trabalha com diagnóstico de estruturas, né, você precisa ter esses equipamentos ou saber de quem contratar isso daí. Porque você que trabalha com diagnóstico, você acaba sendo o médico da estrutura. Quando você vai no médico, você mesmo vai no médico, né? O médico ele tem os equipamentos mínimos, né? O endoscópio, tem lá para escutar teu coração, teu pulmão, né? Um negócio lá, um termômetro para ver a tua temperatura, um negócio para medir a pressão. Ele vai fazer um atendimento básico. E caso não seja esclarecido nessas informações, ele pede os exames complementares mais sofisticados, um exame de sangue, um ultrassom, uma ecografia, uma videoscopia e assim por diante. Tá? Eletrocardiograma, raio-x, entendeu? Exatamente. E aí vai embora. Daí, claro, se não é obrigado a ter esses equipamentos, que realmente são equipamentos de custo muito mais caro. Né? Então, é extremamente caro. Mas hoje existem algumas, não são poucas, até uns anos atrás eram poucas, mas existem algumas empresas que têm essas tecnologias e podem prestar esse tipo de serviço. Tá? Mas além disso, que eu acho também é extremamente importante, quem trabalha com diagnóstico, parte de laudo, é você saber aí exatamente que tipo de ensaio você precisa para aquela situação, né? Porque às vezes você vai pedindo um monte de ensaio, um monte de laudo, um monte de coisa, mas por um simples ensaio, talvez um pouco mais barato, um pouco mais caro, né, você consiga definir. Então, eu acho que você também ter essa consciência do ensaio correto para aquele tipo de manifestação patológica é muito importante também, né? Alexandre, eu entro um pouco mais a fundo, né? Eu tenho muito contato por fazer parte também desse instituto, né? Mas a gente conversa com muitos profissionais desse instituto, os mais antigos, né? Dentro do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, né? Que é o IBAP. E esses tempos eu escutei, eu já tinha escutado de outros profissionais, mas esses tempos eu escutei de um profissional, já um cara antigo no mercado, que participou da norma de perícia, pra você ter ideia, lá de 96. Ele comentou e falou assim, que eu peguei um laudo aqui em Curitiba de duas, né? Eu não sei nem quem que são as pessoas, também não quis saber, né? De duas engenheiras, aí com CREA
155, 154, sei lá, né? Não lembro o número. E que elas chegaram e falaram, tem vazamento, né? E uma imagem na câmera termográfica, né? Então, vendendo aquela ideia de assim, puxa, usei uma câmera termográfica e identifiquei a infiltração, né? Encheram uma página inteira para descrever o que era a câmera termográfica, modelo e etc, né? Mas eu, que não sou especialista no assunto de termografia, mas eu já li sobre o assunto, etc. Ali está claro, aquilo que é o exemplo que eu dei, né, para vocês, né? Claramente elas aplicaram a câmera termográfica em cima de sombras, né? Então, que ela provavelmente, hoje você vai calibrar uma câmera termográfica, você precisa saber da temperatura ambiente, você precisa saber da temperatura refletida, você precisa saber da emissividade do meio, né? Então, da umidade relativa. Então, são elementos, 4 elementos, no mínimo, que você precisa saber para você calibrar uma câmera termográfica. Então, ele falou assim, que claramente ali não tem. Daí, o que acontece? Eu peguei o laudo delas e fui no local que elas falaram que estava tendo infiltração e eu fiz furos, né, nesses pontos para ver se jorrava água. Primeiramente, eu peguei o equipamento para fazer uma medição de umidade superficial e não tinha a umidade que elas falavam que tinha. E eu quebrei a estrutura, cheguei até o substrato e não tinha nada de umidade. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque a gente pode estar gerando documento. Porque as pessoas às vezes acham, eu sou incentivador desses equipamentos, sabe? Mas não é igual você assim, comprou o equipamento, é igual comprar um notebook. Você comprou um notebook, você liga e sai operando o software lá, tal, beleza. Não é um equipamento, você precisa... o sucesso do ensaio está, eu diria assim, 10% é um equipamento, né? 50% é você saber calibrar esse equipamento de forma correta. E 40%, não adianta você ter um bom equipamento, que é 10%, e 50% você saber calibrar bem. Eu também sei calibrar bem. Os outros 40% você sabe interpretar e sabe se você estiver errando numa leitura, você consegue ter essa consciência que você está errando uma leitura desse equipamento. Então, isso é importante também. Tá? Sim, não, é importante, porque que nem vai gerar deduções, vai gerar prognósticos, terapias totalmente errôneas, né, vamos dizer assim, né? E quem vai sair lesado justamente é o cliente. E depois, eu acho que a parte também importante é que às vezes o cliente ele vai falar, bom, a termografia não serviu, né? Ele vai começar a desacreditar nessas tecnologias por conta de um serviço mal interpretado no momento, né? Então, Exatamente. a gente acaba gerando essas dúvidas também, né? Então, quando depois aparece uma outra pessoa também com uma termografia, como por exemplo, né? Ele já não acredita mais naquilo, né? Então, isso gera um desconforto também por conta do uso dessas tecnologias, né? Exatamente. É isso aí mesmo, concordo plenamente. Tá? E eu queria que você falasse um pouco agora, Krik, com relação a esse sistema, a gente falou sobre mecanismo de degradação, falando sobre os ensaios, sobre estanqueidade, sobre essas novas tecnologias, espessuras. Eu queria que você comentasse um pouco agora sobre o pós, né, depois de você ter recomendado, aplicado, executado, testado um sistema, seja ele qualquer de impermeabilização. Quero que você comente um pouco sobre a manutenção desses sistemas, né? E na fase inicial de estudos, nas prevenções desses sistemas, né? Porque a gente entende também que hoje, né, acaba ficando um pouco mais claro, que a gente tem que ter um apelo maior por sistemas manuteníveis, né? Que a gente consiga dar manutenção àqueles sistemas, que a gente consiga atingir uma vida útil, atingir o desempenho com aquilo, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco agora sobre alguns sistemas e a parte de manutenção desses sistemas, né? É legal, Alexandre. É assim, tudo começa, né, num bom projeto de impermeabilização. Um bom projeto de impermeabilização vai ser a tua chave de sucesso, né, para o final lá, tá? É igual todo produto, você vai comprar uma calça jeans, vai comprar um caneco, tudo. Aquele produto só teve sucesso e funciona bem hoje porque ele teve um projeto, teve uma pesquisa, teve um estudo anterior. Né? Claro que daí depois vão se fazendo cópias, né? E daí vai se vendo os erros. Mas um projeto, até um tempo atrás,
aí talvez uns 10 anos, um pouquinho menos, talvez aí uns 8 anos atrás, as pessoas ainda tinham uma ideia equivocada do que é um projeto de impermeabilização. Eles achavam que assim, pega uma planta, veja onde pode ter água. Pode ter água aqui no banheiro, no box, na cozinha, na laje que está exposta. Legal. Vamos achurar isso daqui, ó, usar impermeabilização, né? Usar manta, né? A pessoa já... manta é coisa boa, né? Então, usar manta. Tá? E um projeto de impermeabilização, ele é muito mais do que isso, né? Você entender, uma das coisas que precisa ser entendido, né? Existem inúmeras coisas, a gente poderia ficar falando aqui horas, né, sobre projeto de impermeabilização, né? Sobre principalmente as regiões de interface, fixações, mudanças de nível, né, estruturas especiais. Vou instalar agora um eletroduto aqui, vai passar no nível de impermeabilização. Ninguém pensou nisso, rasga a impermeabilização, né, passa o eletroduto e, né, então dá para ir longe nas falhas se você não fizer um projeto de impermeabilização. Mas eu quero fixar nisso que você perguntou, na questão da manutenção. Então, é justamente pensado nisso. Um projeto, ele pensa assim, por exemplo, vou fazer uma indicação de uma impermeabilização de um baldrame, né? Eu tenho a possibilidade, ou o morador da casa, ele tem possibilidade de acessar essa infiltração, se ocorrer uma infiltração daqui 2, 3 anos. Imagina se ele comprou um imóvel 2, 3, 4, 5 anos, ele quebrar eu consigo quebrar a parede, sei lá, acessar minha fundação para fazer uma manutenção? Ele consegue. Mas olha o trabalho e o custo para fazer isso. Olha o transtorno, o estresse psicológico que vai ter, né? Tudo, né? Então, isso é um exemplo que eu uso, é clássico, né? Para isso, assim, é clássico, né, a gente ter esse tipo de situação. Então, quando a gente vai fazer um projeto, eu tenho que pensar numa solução em termos de resistência do material, espessura, né, facilidade de aplicação, de obedecer e aguentar as solicitações que elas são impostas, vai ter um peso de uma parede, movimentação, carga, etc., para que ela seja durável e que por tempos elevados. Hoje a gente fala que uma fundação a gente tem que calcular uma vida útil de projeto de 20 anos, né? Então ele tem que ser resistente, né, durável, né, há pelo menos 20 anos, no mínimo, né? Como projetista eu tenho que pensar nessa situação, tá? Tem como eu fazer a manutenção? Eu tenho como fazer a manutenção, sim, né? E existe procedimentos, abrir a parede mesmo e acessar, ou injetar alguns líquidos, etc. Mas isso é para eu pensar, né, numa reforma, quando for fazer uma casa 20, 25, 30 anos, por exemplo, tá? Então, hoje, quando a gente faz um projeto, a gente coloca na manutenção, né? Então, por exemplo, uma cisterna. Vamos pegar um exemplo de uma cisterna. Cisterna enterrada, não, né? Daqui 6 anos, o dono do imóvel, né, chamar um profissional especialista no assunto, né, para ele acessar essa cisterna, né, verificar a condição que está essa impermeabilização, fazer as medições dele, inclusive, não é só olhar, é fazer as medições dele, né, e dizer, aqui você vai ter que aplicar mais uma ou 2 demãos dessa argamassa que se aplicou impermeabilizante, toda essa membrana de poliuretano, e assim por diante. Porque aqui no projeto de impermeabilização que foi entregue dessa obra há 6 anos atrás, ele solicita que no 6º ano um profissional venha aqui avaliar e, caso isso aconteça, seja aplicado mais 1, 2 demãos do produto. Então, o processo, Alexandre, ele funciona dessa forma. Vai desde lá do projeto e aí você vai fazendo as suas manutenções. Tá? Exatamente. E tem uma pergunta aqui que achei bem interessante e eu já queria emendar uma que até tinha comentado com você, que pegando essa parte de manutenções, e seja manutenção por necessidade ou manutenção preventiva, né, tal. O Paulo pergunta aqui sobre a manutenção preventiva em manta asfáltica aluminizada, a ser indicado ao cliente após X tempo de aplicação. Aí eu queria emendar também uma pergunta relacionada a isso. Se, por exemplo, se num caso de manta asfáltica aluminizada, é uma manta asfáltica teoricamente exposta, né, a intempéries, exposta ao tempo. Nesse caso, não seria mais interessante, por conta de manutenibilidade, por exemplo,
ter indicado uma membrana de poliuretano ao invés de uma manta asfáltica aluminizada? Tá, vamos lá. Entendi a pergunta. Então, de novo, né? Tudo isso, Alexandre, passa por um bom projeto. Porque daí o projetista ele vai pensar nisso. Então, aonde que a gente usa, por exemplo, uma manta aluminizada? Onde eu não tenho trânsito de pessoas. Né? Não tenho trânsito de pessoas, não vou usar. Raramente eu vou fazer um trânsito de manutenção. E daí, respondendo até a pergunta, acho que Paulo que falou, né? O nome dele. Isso. Porque daí a pessoa vai lá, qual que é a manutenção de uma manta aluminizada? É você fazer a limpeza. Porque se você deixar sujeira em cima, sujeira que é arrastada com o vento, ou às vezes até sujeira acumulada demais. Quando uma pessoa vai entrar lá para tentar fazer uma limpeza, ele gera um material de atrito e vai arrancar o filme de alumínio. Né? Então, a limpeza constante, né, a gente recomenda, por exemplo, a cada 2 meses, as pessoas olharem, né, fazer uma verificação visual, né, e caso se detecte algum tipo de sujeira, fazer essa limpeza. Tá? Mas rasgou alumínio. A gente tem tinta alumínio que você pode aplicar em cima do ponto que está rasgado, né? E você fazer essa manutenção. Não é o mais indicado, mas dá para você fazer, tá? Então, por exemplo, eu fui fazer um laudo num hotel que não existe mais, que foi um hotel construído no Rio de Janeiro, chamado Hotel Novo Mundo. Foi construído para a Copa de 1950, né? Onde eu fui numa laje, né? Uma laje que tinha laje exposta, que não tinha, teoricamente não era para ter acesso às pessoas, e tinha manta aluminizada, mas extremamente desgastada, né? Me chamaram, o que aconteceu aqui? Eu falei, aconteceu aqui, eu uso. O que vocês fazem aqui? Tem acesso? Ah, sim, quando tem muita gente no hotel, a gente abre aqui e tal, deixa as pessoas circular. As pessoas estão pisando em cima do local que não deveria ser. Quem especificou a solução ali, ou não teve essa informação, né? Não teve essa informação direito, né? Ou foi especificado de maneira equivocada, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, já começa com uma boa especificação. E aí, quando eu comentei da tinta alumínio, não é que ela seja recomendada se pintar uma manta asfáltica, mas ou você recobre esse ponto com uma camada de alumínio, com um pedaço de manta alumínio, tá? Uma camada, né, com uma faixa de manta asfáltica, retira e aplica uma nova camada, ou aplica uma camada em cima daquela que está detonada, porque a manutenção é essa, ou você limpa e pinta com uma tinta alumínio, que não é o recomendado, mas em curto prazo ele resolve muito bem. Tá? Certo, entendi. E no caso, por exemplo, entendemos que ali já tinha sido aplicada uma manta aluminizada, mas não seria, vamos por assim, estou fazendo a parte de projetos e, lógico, entra a parte de viabilidade, materiais disponíveis naquela região também, porque às vezes você não tem, né, os materiais disponíveis e tudo acaba ficando um pouco mais caro. E também eu tenho visto bastante que a membrana de poliuretano tem sido a membrana muito, muito comentada recentemente, né? E qual que seria a sua opinião, por exemplo, com relação a esses dois materiais? Nesse caso, eu não poderia, ao invés de eu indicar uma manta aluminizada para ficar exposta, eu tenho indicado uma membrana de poliuretano por conta da facilidade de manutenção? Alexandre, tudo é questão de escolha. E você responde pelas suas escolhas, né? Manta alumínio, ela é muito mais conhecido, né? As pessoas conhecem muito mais, né? Então, a mão de obra é muito mais conhecida, tá? Membrana de poliuretano, ele é muito mais resistente, né? A manta asfáltica também mas o problema da manta, se perdeu o alumínio, ficou exposto ao sol, ela vai ressecar e acabou e detonou. O poliuretano, a maioria dos poliuretanos aí do mercado e ensaiados, etc., eles resistem muito bem ao raio ultravioleta, ou quando não resistem, eles se degradam, mas muitas vezes até nem perdem a qualidade dele material. Ele fica feio, mas não perde a qualidade. Não é o caso da manta asfáltica, por exemplo, que ele começa a ressecar e começa a trincar, inclusive, a própria manta. Ela começa a ressecar e trincar, né? Então, tudo é questão de escolha, né? Então, por exemplo, assim, o projeto ele responde isso. Até quando você vai fazer um laudo e, preciso assim, recuperar essa impermeabilização, fazer uma impermeabilização, é fazer um projeto nessa área, fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica, né? O que pode se aplicar? Por exemplo, esses dias eu peguei uma obra aqui, foi feito um laudo, não foi nem a gente que fez, foi uma outra empresa, um outro profissional, um arquiteto, de um condomínio de um bairro chamado Ecoville, aqui em Curitiba, porque em Curitiba sabe, é um bairro bem nobre, né?
que uma laje gigante estava vazando água, e aí, precisa fazer impermeabilização, precisa fazer, porque não tem, né? E a gente foi fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica. Todo mundo queria manta, alumínio, etc, etc. Eu já sei que vai ser uma laje que as pessoas vão pisar, né? E aí fez um estudo de custos-benefícios, pontuando. A gente pontua, ó, aqui, ó, a vantagem da manta é isso, mão de obra, pá. Mas a desvantagem é assim, pisou, pouco tempo vai rasgar. E aí a manutenção vai ser sempre remendos. Ou aplicar uma camada de manta em cima, papá. Por que não fazer com poliuretano? Mas é mais caro por metro quadrado, um pouquinho mais caro por metro quadrado. Mas beleza, pode ficar exposto, o material que está especificado pode ser pisado sem nenhum tipo de problema. Mas não existe só esses dois materiais. Posso usar, por exemplo, uma manta de PVC, né? Uma manta de PVC com um revestimento de argamassa por cima. Então depende muito do que eles querem, qual é o custo, né? Quanto tempo eles querem de manutenção. Então, tudo isso você faz um estudo de viabilidade técnica e econômica, né? Sim. Acho que é muito interessante, realmente, você poder apresentar essas viabilidades e fazer com que o cliente participe da decisão também, né? Exatamente. Porque ele saiba o que ele está escolhendo, ele tenha consciência dos processos executivos de manutenção e que ele mesmo vai ser usuário daquela região, então ele tem essa responsabilidade também. A consciência que a gente gera no cliente é o seguinte, né? Eu comparo muito com carro, né? A pessoa chega, vai comprar um carro, tem dinheiro para comprar um carro, né? Eu quero comprar um carro porque eu quero sair de Curitiba e eu quero ir, nas minhas férias, viajar de carro até o Rio Grande do Norte, né? Você pode comprar um Kwid, não desmerecendo a marca, você pode comprar um Gol, você pode comprar um Golf, você pode comprar um Focus, você pode comprar uma caminhonete, né? Uma Maroc, você pode comprar uma Land Rover. Cara, todos vão levar você. Mas o Kwid bacana. Você não vai gastar com gasolina, você vai ser bem econômico. Vai chegar lá. Se você for em 2 pessoas, talvez não seja tão problemático. Mas, e aí? Qual que é o conforto? Né? Qual que é a segurança? Tá? Ele oferece segurança, obviamente, né? Mas, puxa, você já escuta relatos de algumas pessoas às vezes falando assim, puxa, quando passa um lado de um caminhão, ele, né? Carro muito leve e tal. Então, assim, mas se você não se importar com isso, ele vai levar. Né? Mas é esse custo. Mas não, eu quero ir no ar-condicionado, quero passar em buraco e nem sentir, não sei o quê. Tá bom, vai lá com uma Land Rover, paga seus $500 mil numa Land Rover, você vai gastar em gasolina, tá, mas vai ter o teu conforto, né? Então, tudo depende do que aonde você quer chegar. E aí, quando a gente vai para a construção civil, a gente criar essa consciência no cliente, eu tenho numa laje 5, 6 opções de materiais que a gente pode indicar. Mas vai variar, né? Você quer fazer manutenção daqui 1 ano, pagar mais barato para fazer manutenção daqui 1 ano, ou você quer pagar mais caro e fazer daqui 20 anos, e assim por diante. Tá? Sim. Não, eu acho que isso é fundamental e também cabe ao profissional justamente destrinchar esses sistemas, entender do comportamento de cada um para poder justamente oferecer essa gama de viabilidades. Bom, professor, acho que a gente está chegando ao final. Eu queria agradecer de novo o seu aceite de convite. Muito obrigado por participar, por disponibilizar o tempo aí que é precioso hoje em dia, está conversando com a gente, está interagindo, bastante gente assistiu, fiquei bem contente mesmo. Queria agradecer você de novo. E eu tenho uma última pergunta, para não deixar essa pergunta aí, depois eu perguntar para você no WhatsApp. Existe, dentre os projetistas, aí é parte pessoal e particular de cada um sistema preferido de cada um? Como que eu vou te responder isso, né? Pode existir, né? Pode existir, tá? Às vezes o projetista ele tem mais acesso a um outro fabricante que o trabalho de projeto de formalização também envolve, né? Você ter contato com os fornecedores e ter esse diálogo, isso é muito importante, né? Às vezes o mercado regional também tem preferência por um tipo de sistema, por causa da mão de obra, às vezes contato com o fornecedor, etc. Eu posso dizer por mim, né? Eu não assim, eu gosto de várias tecnologias, sou fã de várias tecnologias, mas sei que não dá para
atender em todos os momentos. A gente, primeiramente, sempre tem que entender que, tecnicamente, ele tem que ser atendido, né? Então, eu já cheguei em casos, assim, né? Comento até nas minhas aulas, por exemplo, eu fiz projeto aqui por alguns edifícios de alto padrão no litoral de Santa Catarina, né? Que o projetista, eu especifiquei o que a norma pedia em termos de durabilidade e já achei que estava caro, muitas vezes, assim, né? A garagem, piscina e tal. E aí o engenheiro da obra chegou e falou assim, não, eu não quero isso, eu quero mais do que isso, né? Eu quero mais do que isso. Porque sabe o que acontece, Kirk? Eu sei que vai ficar mais caro, mas quem compra o nosso apartamento, aqui em planta, que paga na planta 2, 3, 5 milhões no imóvel, ele não quer daqui 3, 4 anos ele estar descansando e ter quebra-quebra de impermeabilização. Ele não quer. Então, e nem a gente quer ser chamado por isso. Já tive outro caso, assim, por exemplo, vou dar um exemplo, uma parede enterrada lá numa casa, que eu fiz um projeto de impermeabilização. Fui lá e indiquei, olha, aqui como eu consigo impermeabilizar ao lado do solo, então vamos regularizar a parede, colocar asfalto, manta asfáltica dupla e um sistema de drenagem. E aí o engenheiro da obra fala assim, não, Kirk, não quero só isso. Eu quero o asfalto, eu quero a manta dupla, eu quero a drenagem, eu vou fazer uma parede falsa ainda e vou colocar mais uma manta asfáltica nessa parede falsa. Falei, pô, cara, não precisa? Não, porque aqui dentro desse subsolo vai ser o cofre da família. Eles não querem chamar ninguém aqui para acessar o ambiente para fazer manutenção da impermeabilização. Então isso aqui não pode vazar nunca. Então, assim, nunca na vida. O que eu digo assim, pessoalmente, você tem que resolver a demanda do teu cliente. Você se fascina por algumas tecnologias, sim, mas tem que entender que o cliente também vai pagar, e às vezes essas tecnologias não estão acessíveis em termos de custo. Então, obviamente que se for a única tecnologia que vai resolver tecnicamente, você vai justificar para o teu cliente. Mas dizer que o projetista ele tem preferência por um sistema, talvez até tenha, né? Por ele ter mais confiança, mas não é isso que tem que ser norteado, tá? E Alexandre, aproveitando também, eu já gostaria de agradecer aqui o convite, tá? Eu gosto muito de falar de impermeabilização, eu aprendo ainda todo dia, né? Aprendo com os meus clientes, né? Aprendo com muita leitura, né? Aprendo com exemplos bons ou ruins, a gente vai aprendendo. Agradeço muito, porque é um assunto que eu gosto, espero aqui, na verdade, ter trazido a minha experiência do dia a dia, né? Que a gente todo dia está acessando esse tipo de informação, tá? E sempre está também buscando aprender um pouco mais. E espero que tenha contribuído mesmo com o processo, porque é o que eu gosto de fazer, tá bom? Não, com certeza, com certeza. Eu que agradeço, muito obrigado. A gente pode marcar mais para frente, falar de alguns temas mais específicos, que também acho que é muito interessante, muito legal. Mas obrigado por essa primeira, agradeço o seu tempo, agradeço os seus ensinamentos e com certeza acho que o pessoal adorou, o pessoal amou e muito obrigado mesmo. Legal, e boa noite para todo mundo aí, e quem quiser aí ter contato ali, segue a nossa empresa ali, que é a Concrete Engenharia, se chama Concrete Engenharia, tudo junto, @ né, Concrete Engenharia. A gente vai ficar muito feliz de ter vocês lá, porque às vezes a gente posta alguns materiais legalzinhos lá também, tá bom? Não, perfeito. Obrigado, professor, boa noite a todo mundo aí, muito obrigado e até a próxima, né? Até a próxima, boa noite. Valeu. Valeu.